Quem foi Abisai na Bíblia? Abisai foi um dos sobrinhos do rei Davi. Ele era filho de Zeruia, irmão de Joabe e Asael. A história de Abisai na Bíblia ficou conhecida por seu espírito impetuoso, que combinava lealdade com um comportamento sanguinário. O significado do nome Abisai é incerto, apesar de haver algumas sugestões entre os intérpretes. Toda a trajetória de Abisai no texto bíblico foi desenvolvida nos eventos que envolveram a carreira de Davi. É desta forma que Abisai é citado, por exemplo, ao lado de Davi no deserto de Zife, no tempo em que o jovem Davi estava fugindo do rei Saul. Inclusive, Abisai acompanhou Davi na ousada missão de chegar diante de Saul, enquanto o rei de Israel dormia. Naquela ocasião, Abisai pediu permissão a Davi para matar o rei adormecido, mas Davi não permitiu que ele fizesse tal coisa. Encontramos esse relato em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 6 até o versículo 9. O ímpeto violento de Abisai e sua lealdade a Davi. O episódio em que Abisai se ofereceu para matar o rei Saul enquanto ele dormia já era uma amostra de suas tendências sanguinárias. Por exemplo, quando seu irmão Joabe buscou vingança contra Abner pela morte de Asael, seu outro irmão Abisai participou do assassinato traiçoeiro de Abner. Encontramos em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 30, este relato. Mais tarde, quando Absalão, filho de Davi, buscou tomar o trono do seu próprio pai, Abisai continuou leal a Davi. Num determinado momento, o rei Davi teve de fugir de Jerusalém, e naquela ocasião, um homem chamado Simei, que pertencia à casa de Saul, amaldiçoou Davi. Então Abisai, que estava ao lado de Davi, pediu permissão para alcançar Simei e lhe cortar a cabeça, mas Davi impediu Abisai. 2 Samuel 16, versículo 9 ao 11. Depois, quando Davi voltou à cidade de Jerusalém, após o fim da revolta de Absalão, Abisai ainda não havia se esquecido do comportamento hostil que Simei tinha demonstrado. Embora, naquela ocasião, Simei já tivesse se arrependido de seu pecado contra Davi, então, apesar de Abisai ainda desejar matar Simei, Davi mais uma vez não permitiu que ele seguisse o seu instinto violento. Abisai foi um grande guerreiro de Israel. Abisai ocupava uma posição importante no exército de Davi e era o responsável por muitos homens de combate no conflito contra as tropas de Absalão, por exemplo. Abisai liderou 1/3 do exército de Davi. Quando os israelitas tiveram que lutar contra a aliança dos amonitas, enquanto seu irmão Joabe se encarregou dos sírios, em outra ocasião, Abisai liderou uma ofensiva militar contra os edomitas e matou pelo menos 18.000 homens, basicamente conquistando a Edom. No contexto dos desdobramentos da rebelião de Absalão, Abisai esteve junto de Joabe na perseguição e morte de Sebá, um homem que havia estado no centro de toda a fomentação no levante contra o reinado de Davi. Abisai também foi responsável
por matar um gigante filisteu chamado Isbi-Benob, naquela batalha contra os filisteus. Davi já era um homem idoso e Abisai o salvou após o rei ter ficado numa posição difícil contra o gigante inimigo. Por tudo isso, fica claro que Abisai desfrutava de grande prestígio na corte de Israel durante o reinado de Davi e tinha um status elevado entre os homens de confiança do rei. Mas o texto bíblico não fornece qualquer informação sobre o fim da sua vida. Os estudiosos apenas acreditam que talvez Abisai já estivesse morto na época dos eventos que marcaram o início do reinado do rei Salomão em Israel. Este é o canal da palavra. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Que Deus abençoe a todos.